está a tentação de fazer uma conferência. Não é? Agradecemos as comentários e o microfone disponível. O Ministério ordenado pode ser dito também com a expressão Ministério Apostólico. Vamos aplicar, lembro-me que usava muito essa expressão, até mais do que Ministério ordenado. Então, se eu dizer qual é o específico, específico mesmo, não partilhável do Ministério Apostólico. Sim. A questão, de facto, há determinadas funções, vamos dizer assim, que são inalienáveis, pelo menos no atual ordenamento que nós temos. Não é? Não é a mesma coisa se, por exemplo, nós olharmos para outras denominações cristãs, na Igreja Anglicana, que tem trazido algumas preocupações, e eu creio que até hoje nós olhamos para a Igreja Anglicana e os anglicanos olham para nós, aqui uma espécie de uma permuta. Nós desejávamos ser, em parte, alguns desejavam ser como os anglicanos, uma certa abertura a toda a largueza, e os anglicanos veem-se numa confusão tal que alguns já começam a passar para os católicos. Mas aquilo que, neste momento, aquilo que é específico tem a ver com os sacramentos, e nomeadamente aqueles que são dois sacramentos que nem sequer ao diácono podem ser atribuíveis: a presidência na Eucaristia e também aquilo que é o sacramento da reconciliação. Ainda assim, ou seja, mantendo como específico, não estou a falar no segundo grau do sacramento da ordem, não é? Porque naquilo que é o primeiro grau do sacramento da ordem, no episcopado, há claramente uma ligação direta como na qualidade de sucessores de apóstolos. E os presbíteros até podem ser, claro, em parte é algo que é conferido pelo próprio sacramento da ordem, mas em termos pastorais são colaboradores dos bispos. Mas essa questão de ser colaborador dos bispos podem também ser os leigos, e não é específico do sacramento da ordem. A questão é que, às vezes, confunde-se, penso eu, aquilo que possa ser específico do sacramento da ordem. Vamos pôr este caso, o da Eucaristia, e também o do sacramento da reconciliação, com a identidade. Ora, eu acho, e Congar fala disso, que poderíamos atribuir, ou que aquilo possa ser específico do ministério ordenado, como mais profético é o ministério da presidência, aquilo que preside à comunidade. Diz o diretor como um pastor próprio, certo? Mas se a lógica for aquilo que preside, como por exemplo a Eucaristia, quem é que celebra? É toda a comunidade. Há um que preside. Mas por isso a tónica já não é posta nesta quase sacralidade do presbítero, mas é posta na comunidade, toda ela orante, que tem um a que preside. Se nós passarmos isso para outros setores, como por exemplo também é muito quente, que é o do governo, como dizendo que o Ministério Ordenado é o único que tem capacidade de governo, pois bem, se nós aplicarmos a ideia da presidência, também poderíamos dizer que é específico do Ministério Ordenado, neste caso do pároco, presidir a um conselho de discernimento pastoral. Ainda que a última palavra, segundo o ordenamento que temos, tenha que caber a ele. Mas isso é o que tem dito o Papa Francisco. A questão não é quem tem poder ou não tem poder, e quem pode ou não pode decidir. A questão é,
a comunidade está a fazer um correto discernimento sobre a vontade de Deus, sobre aquilo que é necessário para a comunidade? Se está, a decisão é orgânica, porque decorre do discernimento e não decorre propriamente de quem tem funções, quem tem competência para fazer. Você acha que é uma questão de ponto de vista? É uma questão de ponto de vista, porque há coisas que creio que nunca não são não podem ser delegadas na outra, e o Ministério Ordenado não perde nada. Mas a perspectiva e o correto enquadramento, como diz a própria Conferência Episcopal, numa igreja inteiramente ministerial, ou seja, coloca este ponto prévio, é que tudo é ministério, mas depois com diferentes nuances. Alguma questão? São braços no ar. No Sínodo foi muito discutida esta questão da apostolicidade do Ministério Apostólico, as discussões muito alargadas. Para mim, de uma forma muito simples para a minha mente, a resposta que eu daria ao Padre Pedro nesta questão: o Ministério Apostólico, de facto, decorre hoje do sacramento da ordem e desta configuração com Cristo, cabeça e pastor da Igreja, e para mim está mais ou menos arrumado o assunto, e que o distingue, por assim dizer, dentro do mesmo povo de Deus, pois é esse o Ministério Apostólico, que depois tem continuidade, evidentemente, nos presbíteros e nos diáconos, em todo o povo de Deus, mas à sua maneira. Portanto, a distinção para mim vem da questão do sacramento da ordem. O Concílio, inclusive, no caso do Episcopado, definiu de uma forma, de algum modo, diferente daquilo que se vinha dizendo até ali, a dimensão sacramental. E, portanto, agora, depois discutiu-se muito também a questão do poder e da autoridade, se decorre, o que é que decorre do sacramento da ordem e o que é que decorre da jurisdição. Os canonistas que resolvam. E, portanto, diga para o Pedro. Pronto. Claro. Eu sei que sim. Mas, portanto, é para dizer que, de facto, hoje penso que há uma. Eu estou a fazer um comentário, há uma certa clareza, se bem que depois, no meio das discussões, pode haver. E isto estas distinções são necessárias, mas que não causa, do meu ponto de vista, nenhum entrave a esta afirmação da ministerialidade da Igreja. Sim, não, e acho que é sobretudo só mesmo este comentário, corroborando o que estava a dizer. É uma certa cautela, porque não podemos, ainda que haja outras questões que são determinantes, mas são questões de satélite, não podem nem devem ofuscar este trabalho que é essencial da implementação dos ministérios laicais. Por isso a questão da ordem, se é delegado ou não é, do governo, se é delegado ou não é, então qual é a identidade do ministério ordenado. Sim, e são questões que têm o seu lugar, mas que não nos devem distrair de pensar sobre isto, como quem diz. Primeiro temos que resolver isto, depois vamos pensar aquilo. Não, vamos tratar disto, também tratamos daquilo, e se for preciso, tratamos de uma terceira coisa. Não podemos impedir. Por isso é que também trouxe aquele exemplo agora da nova prefeita para o de Castelo. O ponto, qual é a notícia, se pensássemos em termos de comunicação? A notícia é que foi uma mulher, não um leigo, porque o leigo já tinha sido para até para o Castelo da Comunicação, mas pela primeira vez uma mulher é prefeita de um de Castelo Romano, passados 2 anos. Esta é a grande notícia. E deveria-se começar a pensar sobre isto, valorização, mas que automaticamente surgem questões de satélite que criam ruído para mim. Mas já tem poder de governo, pode, não pode, até tiveram que pôr lá um cardeal para ajudar, distrai-se daquilo que é
E o foco é este movimento que está a acontecer, necessário, de reconfiguração da Igreja. Mais alguma questão? Mais para o fundo da sala? E eu pensava em falar é inaudível. Eu não intervim porque esta formação era de modo especial para os leigos e nós, leigos, estamos a assumir tudo, não é? Mas que não houve mais ninguém. Em relação ao Ministério Coedon, além da possibilidade de instituição, há também, já fora, também apresentam o trabalho desses ministros, formação de outros acólitos, podem realizar o ministério mesmo não sendo acólitos, não é? Os que servem ao altar. Os leitores, na sua formação bíblica, podem ajudar muitos outros leitores, não simplesmente a pronunciar bem, mas um conhecimento bíblico mais profundo, não é? Depois, a reserva aos varões. De facto, esse foi o grande impedimento de não se ter continuado a instituir leigos. Nas dioceses começou uma certa experiência. Nesta diocese de Coimbra houve leitores e acólitos instituídos. Não foram muitos, mas foram uns 5. Terminou. Porquê? Reservado só aos varões. Porque houve um outro ministério que não é instituído, mas realiza grande parte do ministério dos acólitos, que são os ministros extraordinários da comunhão, que não tinham essa reserva aos varões. E todas as paróquias têm ministros extraordinários da comunhão, nomeados, não instituídos. De facto, foi um grande passo este ministério antigo de estender, de facto, às mulheres também os ministérios sem reserva. Isso é muito importante. Uma outra experiência antiga também, que era tradicional em grande parte das igrejas, é que o diácono tinha a sua equipa, principalmente na ação da caridade, que eram os subdiáconos. Uma igreja normalmente tinha 7 diáconos, influência com certeza dos Atos dos Apóstolos, e cada diácono tinha uma equipa de 6 subdiáconos. É interessante também essa experiência, me parece. Em relação penso que é importante, de facto, este passo que se deu. Os ministros instituídos como catequistas, de facto, não são aqueles que nas nossas paróquias, pelo menos todos, dão catequese, mas aqueles que formam catequistas e, de algum modo, coordenam a ação da catequese, juntamente com os diáconos, possivelmente, não é? Porque o diácono tem, de facto, até pela proclamação do Evangelho que faz na Eucaristia, o Ministério da Palavra, não é só o Ministério da Caridade, também da liturgia e, concretamente, não é? da palavra. Bom, não adianto mais, desculpe. Não, é relevante e, de facto, a Igreja é uma máquina pesada, para o bem e para o mal, e as mudanças, a brincar algo dizem, não é? A Igreja só não acaba porque demora tempo, é preciso tempo até para acabar. Depois a pessoa cansa-se pelo caminho, quer dizer, com isto, no outro dia conversava também com um amigo, mesmo esta questão de homens, mulheres, acesso ou não acesso às mulheres, que papel, que coisas podem desempenhar ou não, é tão extrapolado, só nós é que estamos a discutir isto, é um dado assumido,
na sociedade, não? Parece até anacrónico. A quem não está por dentro da Igreja olha para nós e estamos ainda a discutir se as mulheres podem ou não podem ser instituídas no Ministério de Leitor, quer dizer, esta mente não é, olha com estranheza para nós do lado de fora, mas porquê? Claro, por isso é que eu trouxe estas razões históricas e que tornam compreensível o percurso, mas ainda assim é importante não parar este movimento, porque há base sólida para caminharmos nele. A formação é essencial, sem dúvida. Também aquilo que disse bem, a questão dos catequistas, creio que pode ser um motor extraordinário de renovação na vida das dioceses, sobretudo em locais onde vai diminuindo a presença do e aí esta figura dos líderes de comunidades eventualmente pode ser. Pelos documentos litúrgicos do primeiro milénio, não encontramos textos de ordenação de diaconisas como iguais às dos diáconos. É uma oração de bênção, não usam a estola, mas usam o lenço. O seu ministério é de modo especial para o batismo das mulheres, é para a visita a viúvas, concretamente, para que seja, digamos, mulher e não um homem que poderia pôr em questão numa mulher sozinha, e é para a formação das jovens na comunidade cristã, principalmente esse ministério. Agora, é possível ordenar diaconisas? Eu penso que é. Apesar do testemunho da Igreja na sua tradição, no seu caminhar, não tenha atingido isso, houve outras evoluções, desde o princípio até o século II e III, igualmente extraordinárias. E, portanto, eu entendo que se a Igreja, um dia, o Sínodo, o Census Fidelium, etc., com o Papa, com os bispos, entenderem ordenar diaconisas e até dar-lhe muito mais outros serviços concretos, o pode fazer. O Espírito continua a soprar na Igreja. Não foi só no século I e II. Sim. Claro. Tá? Mas tem usado uma expressão que é tradição dinâmica. É um respeito pela tradição, mas não é estática a tradição. E tem que ser um respeito por aquilo que são os princípios não adequados. Mas, obviamente, há uma outra. Eu achei curioso que trouxe a visita às viúvas. Já agora, as viúvas eram também, desempenhavam um papel fundamental nas comunidades. Não é? Enquanto em primeira pessoa, não é agora fazer a pastoral das viúvas, que é pedir às viúvas, mas digo, não, eram elas que eram protagonistas. Se calhar, alinhando também nesta mesma pergunta, esta visão ministerial da Igreja não irá além daquilo que é a nossa tentação maior de abordagem, que é no contexto litúrgico, ou seja, mesmo sem pensarmos em ordenações de mulheres, nem em grandes configurações ou alterações de configurações dos ministérios, não está na hora de deixarmos tanto esse dentro da Igreja e irmos colocar a Igreja edifício nas ações litúrgicas e passar para outros patamares. Eu acho, por isso é que agora eu falo pessoalmente e mostro como é que ainda não temos novos passos decisivos. Porque, primeiro, é verdade, circunscrever a questão litúrgica é, para nós, membros do clero, há um certo resquício às tais ordens de menores. Parece que estamos sempre a debater o acesso ou não ao sacramento da ordem. Há aqui um conjunto plural de ministérios que, se fossem implementados, eu acho que progressivamente
nos ajudariam a superar essa situação. Por exemplo, a questão do Ministério da Escuta. Eu colaboro na Igreja dos Congregados, no centro de Braga, onde a nossa tarefa principal é o sacramento da reconciliação. É o nosso trabalho. Temos a Eucaristia, somos paróquia, mas uma coisa que já nos apercebemos há algum tempo, e é isso que estamos a fazer, é que nós temos durante todo o dia confissões. Sendo sempre 2 sacerdotes, de manhã ao fim da tarde. Hoje em dia nós temos que olhar para o sacramento da reconciliação, mas depois também temos que acumular outras 2 coisas. A direção espiritual e a saúde mental. O sacramento da reconciliação, por inerência, tem que ser sacerdotes. A direção espiritual vai agora ser, temos um sacerdote a fazê-lo, e digo já com isto de espera, mas vamos começar agora também a colocar uma senhora a fazer direção espiritual, que tem formação para isso, também já ajuda no seminário, e vai ser ela a fazer direção espiritual. Pelo menos a acompanhar, para quem se entender. A parte da pastoral, a saúde mental, também pode ser um ministério, e aí, naturalmente, acho que tem que ser gente profissional nisso, como da área da saúde, um psicólogo, e portanto também serão leigos a desempenhar essas tarefas. Ora, só aqui pode haver, por exemplo, pode haver uma complementaridade entre aquilo que é o Ministério ordenado e o Ministério instituído, porque não colidem, mas já nos podem ser complementares sobre uma coisa que é sacramental, que é o sacramento da reconciliação. Mas já há esferas onde pode acontecer. E já não tem a ver com a liturgia. Também me parece este outro lado, já agora desta da escuta, o Ministério da dor, do luto, porque quando é que se joga, muitas vezes para as pessoas, o ter fé ou não ter fé, ou perda de fé? Em momentos dramáticos, ou uma situação de saúde, onde é que estava Deus que não acompanhou, onde é que estava Deus que permitiu, estou a dizer as formulações que fazemos, não é? Que permitiu que esta criança morresse, ou porque o meu filho está mal, ou aquela coisa, desculpa, bizarra, como se Deus fosse agora a jogar-se aleatório, permite a destruição total de tudo, mas conservou um vitral e uma imagem de Nossa Senhora, não é? Está tudo de rastros, mas a imagem de Nossa Senhora está ali em milagre. As pessoas ficam perplexas com isto. Agora, para dizer, se as pessoas, ou parte, até podem tornar-se agnósticas por causa daquilo que Rahner diz, o drama do mal e da dor, então nós não devemos fazer um acompanhamento muito próximo das pessoas. Claro que isso não invalida que o sacerdote possa estar na vigília prévia ao funeral, fazer o seu acompanhamento, mas o luto não é no dia do funeral ou no dia anterior. O luto é um processo longo. É longo. E quem já sofreu uma perda de alguém familiar sabe que passado 1 ano, 2 anos, 5 anos, ainda há resquícios, há dores, há feridas. E não tem que ser o sacerdote a fazer. Pode ser perfeitamente um leigo a fazer esse trabalho. E é nesse aspecto que são coisas que saem claramente da esfera litúrgica e que para nós, enquanto Igreja, seriam um contributo extraordinário para mudar a fisionomia daquilo que é a Igreja. Lá atrás. Eu digo é que já acontece em Fátima, eu tenho conhecimento, a minha esposa já esteve presente, com a irmã Inês, uma senhora, não é? Que já tem dias marcados, a gente marca dias que ela tem para ouvir as pessoas. No caso de luto, eu estou a falar porque a mulher que me faça uma filha com 35 anos. E, portanto, a mulher teve necessidade também de ouvir. Claro, na altura não estava noutra, mesmo lá em Fátima. É uma área que hoje falar entre os coisas, isso é que temos olhar para a pessoa no seu todo, na sua dimensão espiritual, na sua dimensão
psíquica e física. E de facto, quer dizer, eu também confesso, é óbvio, e há parte de confissões que não são confissões, é do âmbito da direção espiritual. E noutros casos, nós felizmente temos um chamado é o Centro de Escuta, na Diocese, onde estão sacerdotes, mas também onde há a ligação a um consultório de psicologia, e nós próprios, em sede da reconciliação, encaminhamos para esse gabinete, porque são da área da saúde mental. E acho que não fazemos um bom serviço, problemas de saúde mental não se curam com a oração do texto. A direção espiritual ajuda na cura, mesmo psíquica. Agora, colabora, não substitui.